falar deste problema de como é que a globalização é um facto, a democracia, que é uma aspiração, e o desenvolvimento, que é outra aspiração, interagem no mundo e depois dar algumas notas de relevância para Cabo Verde. Tinha uma parte final onde falava um pouco de Cabo Verde, um bocadinho a linha aí da sua liberdade, porque de facto, enfim, a situação macroeconómica não deixa de lembrar um país que é muito querido há uns anos atrás, e não direi mais, mas portanto, o tema da minha apresentação é do painel anterior, e por isso eu também agradeço ao moderador que leva a liberdade até permitir uma ou duas perguntas, espero que sejam muito críticas, para eu poder ir embora e dizer que estava com medo de não poder responder. De facto, eu vou ter que sair, também lamento essa questão. Ora, eu quero começar por enquadrar aqui o problema, não o irei fazer de modo empírico, mas enquadrar o problema em termos daquilo que nos une, em termos da organização internacional. Eu sei que Cabo Verde está muito próximo da União Europeia, mas não há dúvida que é a CPLP que nos une em muitos aspectos que têm a ver com a cidadania, o modo como nos projetamos no mundo. E aqui há um aspecto, um conceito que eu penso que é muito útil, não ter sido devidamente valorizado, na minha opinião, que é um conceito que foi introduzido na Cimeira de Bissau em 2006 e tentava explicar como é que se podiam conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento do milénio na CPLP, onde, como sabem, há dois países, um gigantesco, o outro pequenino, mas mais avançado, já desenvolvido, membro do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE, e esses dois países depois contrastam, agora Cabo Verde é um país intermédio, mas contrastam com países que recebem ajuda e, portanto, havia ali um grande medo de falar de assuntos de economia quando começou a CPLP em 96. Mas em 2006 avançaram e disseram que, para atingir os objetivos de desenvolvimento do milénio, aqueles 6 países, os 5 da África e Timor-Leste, que vêm durante a presidência, tinham que aumentar o conhecimento. Isto é importante, porque no Tratado Constitutivo não se fala de conhecimento mútuo. Quase que se presume conhecimento mútuo. Fala-se da amizade mútua. Há quem leve isto a sério e há quem não. A amizade mútua é uma linguagem diplomática para dizer, olha aí que ainda levas. Dizer uns aos outros, não há aqui. Mas de facto, o fermento é a amizade, mas uma amizade de quem não se conhece não permite trabalhar em conjunto. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que a evolução da CPLP, a partir da Declaração de Bissau, foi de aumentar a cooperação empresarial. Ou seja, não era só diplomático, mas havia também uma lógica, digamos assim, entre as empresas dos vários países, que atualmente constitui, portanto, a Confederação Empresarial da CPLP, que fez 10 anos este ano. E é claro, puxando a brasa aqui à nossa sardinha, é evidente que, e houve vários exemplos no painel anterior, é evidente que o ensino universitário, a formação avançada, a investigação, são um poderoso canal de globalização. Eu não vou abordar este aspecto explicitamente, o que eu vou abordar é diferente. Eu vou, utilizando dados de painel para 92 países, cerca de 10 anos, 10, 15 anos, eu vou ver como é que uma medida de globalização, curiosamente não tem sido usada por economistas do Instituto Suíço, uma medida de desenvolvimento que é, muito simplesmente, a distância do PIB por cabeça para os Estados Unidos. Não é o país com o PIB por cabeça mais elevado, mas é, enfim, a fronteira tecnológica, que se usa normalmente como fronteira tecnológica. E depois a democracia. Não como tem sido feito na literatura, em termos de há eleições ou não, nós sabemos que isso não é suficiente, mas em termos do chamado índice de liberdade, que é, portanto, apresentado e tem defeitos, como tudo, mas que nos dá uma ideia do que é o nível de liberdade naquele país, quer em termos de direitos cívicos, portanto, de liberdade política, quer também de direitos do cidadão. E o que é que se percebe? Vê-se que há um ciclo virtuoso, já foi encontrado em vários outros trabalhos, mais globalização,
introduz mais concorrência também na vida política, portanto, mais democracia, melhor governação, menos corrupção, há um círculo virtuoso e isso já tinha sido descoberto, mas agora encontrou-se também um efeito positivo no desenvolvimento, ou seja, mais globalização, mais democracia, mais desenvolvimento. Isto é o resultado básico da amostra toda. Mas, e é esse o ponto que eu quero fazer aqui, se nós olharmos apenas para a parte dos países que não está na OCDE, ou seja, os países menos desenvolvidos, portanto, os países que no caso aqui são os 60, nessa altura o efeito é injusto. Só mostrar aqui como é. Isto aqui foi apresentado na Academia Real da Bélgica aqui há uns meses atrás e vê-se perfeitamente que globalização e democracia têm um efeito positivo que interage, globalização e desenvolvimento têm um efeito positivo que também interage. Se fossem os países todos do painel, tinham exatamente ali também um efeito positivo nos dois sentidos, só fora da OCDE o efeito é negativo. E eu, inspirado numa poesia do Guy Aragon, que assim era comunista e não economista, chamado Lafiche Rouge, que tem a ver com o massacre nazi de resistentes arménios, que alguns aqui conhecerão, eu chamei isto La Flèche Rouge, o que causou sensação na Academia Real da Bélgica, e peço-vos o favor de compreender que isto também tem a ver com a cultura, quer dizer, as cores não são nada, mas em todo caso eu chamei isto La Flèche Rouge. Veja a média de todos os países destes três índices, nós vemos aqui muito claramente que a globalização aumenta, é a linha cheia, a democracia, medida pelo índice de liberdade, também vai subindo, mas a distância aos Estados Unidos, essa está mais ou menos constante e até, se calhar, desceu um bocadinho. Então, não admira que a relação entre, claro que isto depois tem uma grande variação entre países, mas a relação entre os dois seja positiva sempre, mas se eu olhar para os países que são menos desenvolvidos, então eu encontro uma relação diferente. Eu encontro uma relação em N. Portanto, como vos disse, cada nível aqui do índice de liberdade, que vai de 1 a 7, e depois cada nível da distância até ao PIB, 2 é 2 vezes o PIB por cabeça dos Estados Unidos. Nós temos ali um grande grupo são cerca de 3.000 observações, e o que nós vemos aqui muito claramente é um padrão em N. Quer dizer, a baixos níveis de liberdade há uma relação positiva com o desenvolvimento. Portanto, se eu dou um bocadinho mais de liberdade, o desenvolvimento também aumenta. É bom, há mais concorrência. Depois, temos ali os países da OCDE lá para cima e vemos também um nível claramente positivo. Mas, está aqui um pequeno refresco. Os países que aderiram à OCDE, depois, agora, que era do México, Coreia, Hungria, Polónia, agora Chile e Israel, mais recentemente, já depois do fim desta amostra, estão aqui. E aqui estão no padrão bom. Mas Brasil, Colômbia, muitos países, Marrocos, muitos países que estão também a aspirar, e estão até ligados de algum modo ao OCDE, não são membros, estão aqui, é o ponto não. A relação entre desenvolvimento e democracia não é linear. Eu queria mostrar-vos aqui também, só para estes países, só para ilustrar-vos isto de uma maneira muito mais precisa, através de elasticidades, ou seja, de efeitos profissionais, podem perfeitamente ver aqui que o efeito da democracia e do desenvolvimento é zero fora da OCDE e é negativo, embora pequeno, fora da OCDE. Os outros efeitos são positivos, o tal são virtuosos. Ora, perante isto, should I be working? Então,
então, afinal, dizem-nos que a democracia é bom e se calhar não é. Isto é o trabalho dos Estados Unidos. Eu penso que a análise aqui alerta para evitar uma visão condescendente de que a globalização vai melhorar a democracia, vai melhorar o desenvolvimento. Sit back and relax. Isso é contrariado por esta visão. Portanto, em média é assim. Mas há o perigo, eu ia dizer, do estado intermédio do país. Um país que está muito subdesenvolvido, vamos dizer, é claro que abrir mais é bom, mas há um momento em que, aquele momento que eu tentei levantar na sessão anterior, da política externa gerar um consenso suficiente para que haja, de facto, políticas responsáveis e sustentadas, não pode ser considerado como adquirido. E aí, enfim, eu não vou, evidentemente, poder passar aqui todos estes slides, mas há uma palavra-chave que, na minha opinião, pode resolver o problema, que é o que eu chamo aqui, por falha de uma palavra melhor, a lusofonia global. Ora bem, o que é a lusofonia global? Não é estes 8 países tão diferentes dos outros, mas tão diferentes entre si. Foi falado há bocadinho no debate, Guiné e Cabo Verde, não podem ser mais diferentes, mas não quer dizer que não sejam também mais próximos do que outros. E por isso, haver entre estes países uma diversidade que seja uma força é bom. Mas só pode ser assim se estes países tiverem posições comuns sobre problemas mundiais. Foi exatamente o que aconteceu na Declaração de Bissau. Entenderam que deviam reunir uma posição nas Nações Unidas, dizendo que o conhecimento mútuo era importante para o desenvolvimento. O que é que isto está a dizer? Todos conhecem os que estão aqui na vida académica, que a ciência evolui através da chamada apreciação pelos pares. A gente faz um trabalho, manda, e depois há uma pessoa anónima que nos diz sim senhor, ou que nos diz não, recusa. Então, evidentemente, a pessoa diz esse par é uma besta. Pois é, mas a verdade, a gente muitas vezes sabe, porque os campos são pequenos, sabe quem é a pessoa. Mas quer dizer, isto não é pessoal, é assim que avança o conhecimento. Essa pressão dos pares é o que caracteriza a OCDE. Não estou aqui a dizer, a OCDE também há na União Europeia, há também, de outra maneira, no FMI, mas o ponto que eu queria levantar aqui é que essa pressão dos pares não se adaptou muito bem aos países internos. Curiosamente, em África, a África deu um bom exemplo disso aqui há 10 anos atrás. Com o mecanismo africano da apreciação pelos pares, conseguiu, com um efeito curioso. Muita gente criticava, não vão conseguir, ali há compadrinho. Foi exatamente o contrário. O problema do mecanismo africano da revisão pelos pares foi a lentidão. Quiseram fazer um estudo tão impecável, tão profundo, tão completamente insuspeito de corrupção, que demorou 3 anos. Bem, não há suficientes. Enquanto que no FMI o homem desembarca, o homem, senhor, desembarca ali, até que não tem o Excel e tal, e uma hora depois tem que ir para outro país, e portanto faz a apreciação pelos pares. O que é pelos pares? Depois em Washington, onde estão representados todos os países que se fazem, que é um par um bocadinho esquisito. A OCDE está lá e faz isso todos os anos. A União Europeia ainda mais, é até mais inclusiva, porque vigia os orçamentos e tudo mais. No caso da África é bem. Portanto, a ideia que há aqui é que um país como Cabo Verde está unicamente bem situado para desenvolver a pressão pelos pares dentro da lusofonia. Dentro da lusofonia. E pode fazer isso através de um projeto, e com isso vou concluir, que está neste momento a ser discutido em Portugal e penso que irá também ser apresentado em Dili, que é o projeto da lusofonia económica, que foi apresentado no Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, que é este. É os países da CPLP a trabalharem mais nessa apreciação do conhecimento mútuo, mas não o fazer sozinhos, fazê-los no quadro dos seus entendimentos regionais, que estão aqui elencados, penso que os tenho aqui, já passei só um bocadinho aqui
de paciência, portanto, por ordem alfabética, a ASEAN, a CA, onde está a ASEAN, onde está Timor, CA, onde está São Tomé, CDA, onde está Guiné-Bissau e Cabo Verde, Mercosul, Brasil, SADC, onde está Angola e Moçambique e a União Europeia. Portanto, há um trabalho neste momento já muito desenvolvido que permite mostrar que estes países, mesmo quando são pequenos, fazem parte de áreas grandes e se o mecanismo de apreciação pelos pares for desenvolvido, não é garantido. Mas a minha convicção, e é esse testemunho que eu trago aqui, é que, através dessa lusofonia global mais concreta, nós podemos, cada um no respeito da sua diversidade, evitar esta flash news. E podem perguntar, isso é uma coisa boa ou uma coisa má? Eu acho que é uma coisa boa. Muito obrigado.